capítulo 20, e o versículo número 15. Amém? Diz assim, ó, e Jaziel disse, dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não se assenta esse momento. Palavra forte, né? O culto da vitória. Vamos meditar sobre um homem que alcançou uma grande vitória da parte do Senhor. O capítulo 20 começa descrevendo que houve uma coalizão de reinos que se juntaram contra Josafá. O capítulo 20 começa dizendo que os moradores, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e aqueles que moravam na montanha de Seir, eles se reuniram, fizeram uma coalizão e vieram para lutar contra Josafá. E quando a notícia chegou a Josafá, que 3 reinos se reuniram, se formaram, havia um grande exército para lutar contra Josafá. Então, Josafá, no versículo 4, diz que ele temeu, ele ficou preocupado. Por quê? Porque Judá não era tão grande, o exército não era tão grande, ele não tinha tanto armamentos para poder enfrentar esse. Então o que ele fez? Diz o texto que ele então chamou os líderes de Judá, chamou aqueles em quem ele confiava, e eles entraram, eles começaram a orar e a buscar a presença do Senhor. O capítulo número 3, o versículo número 3 diz assim que eles buscaram socorro no Senhor. 3 reinos, um grande exército, com maior número de homens, com maior armamento. Josafá, não tendo homens suficientes para enfrentar aquele exército, ele entendeu que a sua vitória só era possível mediante a ação soberana do nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Josafá ele vai orar, ele vai clamar, junto com toda a liderança de Judá, junto com todos os homens de confiança. Eles estão orando, eles estão clamando, eles estão buscando em Deus o socorro, eles estão buscando em Deus o livramento, eles estão buscando em Deus uma resposta, eles estão clamando, clamando, clamando. E então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levanta um profeta no meio daquela congregação e vai até Josafá. E ele dá um grito dizendo: ei, todo o Judá. O profeta não vai falar especificamente, particularmente no ouvido de Josafá, não. Ele vai se fazer conhecido no meio de todo aquele povo. E ele diz o seguinte: ei, Josafá, não temeis. Lembre-se que o capítulo começa dizendo que quando Josafá viu aquele grande exército que vinha contra ele, sendo esse exército 3 reinos que se juntaram, uma grande colisão, ele temeu. Então o Senhor Deus começa dizendo: não tema, não fica com medo. Esta peleja não é vossa. Oh, glória a Deus. Esta peleja não é sua mais. Independente da quantidade de soldados que o seu inimigo tenha, independente do armamento que ele possua, independente da sua condição de resistência, agora a questão não é sua mais. O texto diz: a luta agora é de Deus. Oh, glória a Deus. Isso inspira em nós, irmãos, aleluia, confiança. Eu não sei qual é a luta que você está passando, e não sei a área que você está enfrentando essa luta. Existem determinados momentos na nossa vida que a luta ela é tão grande que ela rouba de nós toda a capacidade de resolver. Eu disse aos irmãos ontem, pregando no Jardim do Lago, nós estávamos conversando com alguns irmãos no final do culto, que no começo desse ano, na última noite do ano passado para essa noite, para esse ano, no dia 31 de janeiro, mais ou menos umas 8 horas da noite, eu estava me preparando para vir à igreja, para passar o ano em oração. Eu recebi uma notícia, irmãos, que me tirou o chão. Foi como se eu desabasse. Eu perdi toda
a minha estrutura quando eu ouvi aquela notícia. Eu saí da minha casa, eu vim para a igreja e disse: Senhor, eu dobrei os meus joelhos, eu não tinha palavra para orar. A angústia era tão grande, o desespero era tão grande, a preocupação era tão grande. Eu disse: Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Saiu fora de todo o meu controle. Às vezes isso pode acontecer com você. Como eu disse, eu não sei em qual área. Pode ser no casamento, pode ser na área financeira, pode ser até na área espiritual. Lutas, provas, adversidades, que você olha para você mesmo e olha para a luta, ela parece ser tão grande que por você mesmo você não consegue resolver. Aí é hora de você buscar a Deus, é hora de você confiar naquele que pode, é hora de você acreditar que Deus não está deixando você sozinho e que você não vai morrer nessa luta. Essa luta não vai te engolir, essa luta não vai acabar com você. Quando você busca o socorro em Deus, a Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Então quando você ora, o nosso Deus, Ele ouve e Ele tem prazer em agir, Ele tem prazer em atuar, Ele tem prazer em manifestar o seu poder, a sua unção, a sua graça, e Ele entra, aleluia, com providência. Quando eu e você achamos que não tem mais jeito, aí o milagre acontece. Vamos fazer um paralelo com a passagem de Moisés. Quando Moisés está saindo do Egito com o povo, com aquela grande multidão, Faraó havia libertado, ou permitido que o povo saísse do Egito. E então Moisés saiu com aquela grande multidão, e o texto bíblico diz que Deus fez com que eles fossem pelo caminho do Mar Vermelho. Quando eles estão caminhando, Faraó coloca a mão na cabeça e diz: o que eu fiz? Não, é muita gente para que eu liberte. Não, vamos correr atrás desse povo. Faraó reúne o seu exército e corre atrás de Moisés daquela grande multidão. Só que aquela multidão agora entrou num beco sem saída. Eles chegaram diante do Mar Vermelho. A multidão, ouvindo os barulhos das carruagens do Egito de Faraó, chega a Moisés e fala: Moisés, por que nos trouxe aqui? Por que você nos trouxe aqui para morrer aqui diante do Mar Vermelho? Moisés então vai buscar a face do Senhor, pedindo para que Deus pudesse trazer um livramento, porque na frente daquele grande povo tem um Mar Vermelho. Dos lados eles não podem correr porque tem montanhas, atrás está Faraó, ou seja, é um beco sem saída. Aí Êxodo, capítulo de número 14, versículo 14 diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Ou seja, Deus diz para Moisés: Moisés, Faraó pode ter um exército, aleluia, mais capaz do que vocês. O mar pode estar na sua frente, dos lados você não tem escapatória, mas eu pelejarei por vós, eu entrarei nesta guerra, eu entrarei nesta luta, eu entrarei nesta peleja, eu lutarei por você. E qual é o desfecho desta passagem? Moisés pega o seu cajado, chega diante do mar e toca no mar. Quando ele toca no mar, de uma forma miraculosa, aquele mar se abre e o povo passa a pés enxutos. Isso já é para nós glorificarmos. Só que atrás está vindo o exército de Faraó. Os irmãos estão entendendo? Faraó não vai permitir que Israel escape. Se o mar abriu para Israel, vamos entrar também. E eles entraram. Mas quando Israel chega do outro lado, o mar se fechou. E os inimigos foram completamente engolidos pelo mar. Irmãos, eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte: quando o problema que você está enfrentando ele é tão grande, que para você não tem solução, Deus prepara um problema maior ainda. Para aquele problema gigantesco, engolir aquele problema pequeno e você sair do outro lado cantando no hino da vitória. Os irmãos estão entendendo? A peleja não é sua. Porque se depender de você, você não pode resolver. Se depender de você, você não consegue agir. Se depender de você, as suas condições naturais não podem operar um milagre. Você precisa depender de Deus. Não existe enfermidade que Deus não possa curar.
Não existe, aleluia, problema que o nosso Deus não possa resolver. O nosso Deus é aquele que, quando Ele entra em cena, aleluia, milagres acontecem de forma extraordinária. Mas para isso é necessário que você busque o Senhor. E assim fez Josafá. Josafá foi clamar ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor levanta no meio daquela congregação, o profeta, e diz: esta peleja não é vossa, a peleja é minha. Irmãos, é muito gostoso ouvir uma profecia num culto pentecostal. É muito gostoso quando Deus levanta um profeta e fala com você: estou com você, esse problema não é seu mais, vou entrar com providência, o milagre vai acontecer. Porém, o culto acaba. Você vai para a sua casa. A vida continua. E quando aquela profecia não se cumpre? Josafá, o exército ainda está acampado em volta de Jerusalém. Embora Deus disse para ele: a peleja é sua, o exército está acampado lá fora. Qual deve ser a atitude de Josafá? Qual deve ser o comportamento de Josafá? Se Deus disse que vai lutar por ele, o que ele tem que fazer? A Bíblia diz que no outro dia, Josafá levantou pela mão. Só que agora ele não vai para o campo de batalha com o exército para enfrentar o inimigo. Ele vai para o campo de batalha com o seu exército. Mas ele trocou a espada por cornetas, por instrumentos musicais. E ele vai para o campo de batalha adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque o medo já passou. A confiança naquilo que Deus disse era tão grande que Josafá disse: nesta peleja eu só vou, aleluia, assistir o grande milagre que vem da parte de Deus. Aleluia. Irmãos, é diferente de Abraão. Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação. A sua mulher é estéril. Então, para que isso acontecesse, ele entendeu que ele teria que ajudar Deus fazendo um jeitinho. O que ele fez? Ele pegou a escrava, Agar. Mas Deus não concordou com aquilo. Irmão, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa do seu jeitinho. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Com ou sem você, porque Ele é Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Josafá ouviu a profecia, aceitou aquela profecia com propriedade, e no outro dia ele foi no campo de batalha, não para ver se Deus iria fazer, mas ele já foi louvando a Deus por aquilo que Deus já havia feito por ele. Ele vai no campo de batalha. E qual foi a surpresa de Josafá? Quando ele chega e ele olha lá embaixo, todo o acampamento inimigo, os soldados já estavam mortos. E por quê? Porque durante a noite, um soldado se desentendeu com o outro, que se desentendeu com o outro, começaram a guerrear entre si, e um foi matando o outro, foi matando o outro, aleluia, e o próprio exército inimigo foi confundido pelo Senhor dos exércitos. Deus disse que não teria que pelejar. Os próprios inimigos, confundidos por Deus, se destruíram entre si. Quando Josafá chega, a vitória já estava alcançada. Quando Josafá chega, o exército já estava completamente derrotado. Quando Josafá chega, meu irmão, aleluia, Deus já havia dado a ele a vitória. Acredite nisso. O culto hoje é culto da vitória. E se você acreditar que Deus irá pelejar por você, vai entrar com você nesta peleia, nesta guerra, nesta batalha, você vai sair daqui nesta noite cantando o hino da vitória, glorificando a Deus, aleluia, aleluia, não por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que Deus já fez. Romanos capítulo 8, versículo 37 é muito forte. Porque ele diz assim, olha, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu quero que você entenda isso. Já estou partindo para a parte final para nós orarmos. Em Cristo Jesus nós somos mais. O texto não diz, você vai alcançar a vitória. Não. Você já alcançou a vitória. E por que você já alcançou a vitória? O texto diz, em Cristo Jesus. Porque Jesus já venceu por você. A questão não é você, a questão é Ele.
Está entendendo, irmãos? E aí João diz lá em João capítulo 5, versículo 5, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você crê, o Senhor peleja por você. Quando você crê, o Senhor faz coisas extraordinárias na sua vida. Aleluia, aleluia. A questão é você crer, a questão é você confiar em Deus, a questão é você esperar naquilo que Deus disse que faria, porque Deus não, aleluia, Ele não mente, Ele é fiel naquilo que Ele disse, meu amado irmão. E se Ele disse que vai acontecer o milagre, então adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, faça como esse exército de Josafá, que tinha tudo para ficar entristecido. Mas quando Deus disse que lutaria por eles, o que eles fez? O que eles fizeram? Confiaram, acreditaram. Eles não foram perguntar até quando, como que Deus vai fazer, qual vai ser a forma que Deus vai trazer vitória. Não, eles confiaram. Irmãos, milagre não se explica. Como Deus vai fazer, você pode até não dominar, mas Ele vai fazer. A peleja não é. Quão confortante é quando Deus diz para nós, no nosso particular, a luta não é sua mais, a peleja não é sua mais. Porque, irmãos, eu já conheci muita gente. Eu me lembro do Jardim do Lago 2, vou contar essa cena, daqui a pouco nós vamos orar. Tinha uma irmã na igreja, e um dia eu cheguei na irmã e disse assim, que eu queria fazer uma campanha na casa dela. E ela disse assim, pastor, eu até permito o senhor ir na minha casa, só que o meu marido ele é usuário de drogas e ele não gosta de culto do meu lado. Eu já tentei levar igrejas lá, e todas as vezes que eu levava o pastor, meu marido expulsava, não deixava, etc, etc. E eu disse para ela, mas não permite que nós vamos à sua casa? Eu disse, eu permito. Chegou na terça-feira, nós nos reunimos e descemos para a casa dele. Quando nós chegamos na casa dele, a casa no porão, nós descemos no porão, e ele subiu lá em cima e começou a puxar aquele cigarro de maconha e soprava lá embaixo. A irmã toda constrangida, dizendo, pastor, eu falei, ele até permitiu que vocês viessem, mas ele vai nos incomodar. Eu falei, não tem problema, nós vamos fazer a campanha. E fizemos a campanha todas as terças-feiras, ele fazia do mesmo jeito. Nós entrávamos na casa dele, ele subia lá em cima e baforava maconha lá embaixo, enquanto nós estávamos lá embaixo. E nós fizemos a campanha uma vez, falei, irmão, nós vamos voltar outras vezes. Nós voltamos, acho que mais uma ou duas vezes. Até que em 2010, o pastor Henrique resolveu montar uma tenda de circo lá no Jardim do Lago 2 para fazer cultos. E esta tenda era diretamente na frente da casa dele. Que ele não gostava de crente, ele odiava crente. E eles estão montando a barraca, levantando tudo. E ele disse assim, eu vou pôr fogo nessa barraca. Deixa eles montar. À noite eu vou lá, vou meter fogo nessa lona de circo, vai queimar tudo, vai virar cinza. Enquanto ele está pensando assim, o pastor Henrique, junto com alguns obreiros que estavam furando lá para bater estaca, viu ele e sabia que ele era esposo da irmã, membro da nossa igreja. Então ele foi lá e disse assim, irmão, não me arruma um pouco de água? Pediu água para tomar, não tinha água para beber. O irmão entrou o rapaz entrou dentro da casa, encheu um pouco de água e trouxe para o pastor Henrique, mas pensando assim, esse pastor não vai. Hoje à noite ele vai ler. Eu não vou aceitar que crente fica na minha porta. Eu não vou aceitar que crente faça barulho. Ele disse que quando o pastor Henrique estava na porta da casa dele tomando água, ele estava pensando, hoje eu vou pôr fogo nesse circo. Literalmente eu vou pôr fogo nessa terra. O pastor e os irmãos tomaram água, viraram as costas e foram para a tenda. Quando o pastor Henrique, junto com os irmãos, foi para a tenda, ele falou, pastor, eu olhei e falei, não pode. Sabe que eu fumei muita maconha? Começou a coçar o olho, porque ele falou que um homem gigante estava atrás do pastor Henrique, junto com os irmãos, indo para a tenda. Ele falou, eu acho que eu fumei muita maconha. Não é possível, estou em visão aqui. E ele olhou aquilo e ele se levantou da onde ele estava, o pastor Henrique, junto com os irmãos, entraram na tenda e ele foi atrás, para ver que homem grande era esse. Nós sabemos quem era, Deus. Quando ele chegou na porta e abriu, a única coisa que ele percebeu depois, quando ele chegou na porta, não, quando ele chegou na tenda, ele puxou a tenda, ele só foi dar fé, ele estava de joelho, diante do altar, aceitando Jesus. Aleluia. Irmãos, a peleja não é nossa. Quando Deus, aleluia, entra na peleja, o milagre acontece.
Aquela irmã disse: como meu marido pode aceitar Jesus? Jesus fez com que ele visse um anjo. Ele, aleluia, curioso, foi lá. O Espírito Santo levou aquele homem à conversão de uma forma extraordinária. Então, nesta peleja, meu irmão, acredite que nesta peleja, a única coisa que você vai fazer é adorar, é exaltar, é cantar, é bendizer ao Senhor. Glorifique, adore, exalte, honre ao Senhor teu Deus. Não fique preocupado como vai acontecer, como Deus vai fazer, quem Deus vai usar, o método, a pessoa, a situação. Não, irmão, acredite, o teu Deus entra nesta causa, e nesta causa Ele vai fazer o milagre. Eu creio nisso, você crê nisso? Dá glória a Deus, meu irmão. Eu acredito nisso. Enquanto eu estou pregando para você, eu também estou numa condição difícil, e acredito que o meu Deus, aleluia, também está lutando por mim, e a vitória será certa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você. A quinta-feira é de vitória. Você não vai sair daqui derrotado, aflito, abatido, cabeça baixa, não. Você veio aqui para buscar a sua vitória, você veio buscar, aleluia, o seu milagre, e o milagre vai tomar forma hoje, aleluia. O milagre vai tomar forma agora, não porque você é ou eu sou, mas porque o nosso Deus Ele está aqui e Ele entra com você nessa peleia. Glória a Deus. Se você pudesse segurar na mão desta pessoa que está próxima a você, aleluia, para contagiar ela com a sua fé, com a sua adoração, aleluia. Que existem momentos que a luta é tão grande que nós já não confiamos mais. Nós não conseguimos encontrar fé em nós, mas hoje o milagre chega na sua casa. Começa a falar com o teu Deus, querido e eterno Senhor. Como Jeosafá, estamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, como Jeosafá enfrentando um grande exército inimigo, nós também estamos enfrentando, ó Deus, lutas, provas, situações, meu Deus, que nós não temos condições de resolver. A luta é tão grande, o problema é tão imenso, meu Deus, que se o Senhor não fizer por nós mesmos, nós não vamos conseguir, Senhor Deus, alcançar o milagre. Nós não vamos conseguir a salvação daqueles que queremos que seja salvo. Nós não vamos conseguir a libertação de quem precisamos que seja liberto. A porta não vai se abrir, Senhor Deus, é o Senhor que abre. Nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é soberano e está, aleluia, sobre todos nós, e o poder do Senhor é real nesta casa de oração. Então, maravilhoso Deus, entra na luta, na guerra, na peleja, Senhor Deus, que a tua filha está enfrentando. Senhor Deus, entra, Senhor Deus, no conflito espiritual que o teu filho está enfrentando. Entra, Senhor Deus, nesse conflito espiritual, nesse conflito emocional, nessa batalha conjugal, nessa guerra, Senhor Deus, que esse homem e essa mulher está enfrentando. E eu lhe peço, querido Deus, luta por ele, Senhor, luta por ela, Senhor, aleluia. Estamos aqui, Senhor Deus, como Israel tirou do mar, Senhor, confiando no Senhor. Essa peleja não é nossa, essa peleja não é sua, essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha. Então, meu irmão, adore ao Senhor, querido Jesus, essa guerra é do Senhor. Nós já te adoramos pela vitória, nós já te adoramos pelo milagre, nós já te adoramos, Senhor, porque a porta se abre, a enfermidade é curada, a restauração do nosso lar. A peleja não é nossa, a peleja do Senhor. E quando o Senhor entra, o milagre acontece. O inimigo é confundido, meu Senhor, o inimigo é confundido. Oh, glória a Deus! O inimigo já está sendo confundido, o inimigo já está sendo confundido, porque a vitória já está acontecendo.
Em nome do Senhor Jesus.